Olá pessoal, tudo bem? Vamos gravar mais um edital, né? Falar do edital de Votorantim aí que saiu agora também, para a gente fazer aqui aqueles breves comentários sobre os editais, lembrando que é sempre importante você ler os editais, né? Então vamos lá, tudo bem aí com vocês? Espero que sim, né? A gente vai levando aqui, né, os problemas do dia a dia, as coisas que acontecem, mas vamos lá, vamos seguindo em frente, vamos tocando em frente, como diria Almir Sater, né? Então vamos lá. Prefeitura Municipal de Votorantim, né, provas e títulos número 1 de 2021, a banca é Integre. Aí vocês vão me perguntar, Fábio, essa banca você conhece, tem muita informação? Não tenho muita informação, é uma banca ainda que eu não conheço bem as provas, né? Vou tentar conseguir provas, não está tão fácil assim, mas não é uma banca dessas tradicionais que fazem muitos concursos, né? Ela tem feito alguns concursos, né? Então, vamos dizer assim, não é uma banca nova, mas também não é uma banca que tem assim, como a Vunesp, como é um IBAN, uma RBO, que são mais conhecidas, tá? Então, o concurso ele tem validade de 2 anos, né? Provimento de cargo efetivo, o regime é estatutário do município de Votorantim. Como eu disse, né, aqui tem os endereços, né, tanto do governo quanto da Banca Integre, né, do site da cidade de Votorantim. Aqui, né, o período de validade estabelecido para esse concurso, lembrando que é sempre 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2, tá, gente? Não é obrigação da prefeitura, né, prorrogar, né? Isso, claro, é decisão da administração. E o período de validade do concurso não gera para a prefeitura a obrigatoriedade de aproveitar todos os candidatos aprovados, além daquelas vagas previstas no quadro do item 2.5. Então, as vagas publicadas, né, eles têm que chamar. Agora, mais que isso já não é obrigação e está claro aqui no edital, né? Aí os candidatos habilitados, né, estarão sujeitos aí ao Estatuto do Magistério, certo? Da contratação, enfim, né, as regras do Estatuto do Magistério. Cargos, né? O concurso é de provas e títulos, né? Sempre que é concurso de educação é provas e títulos. Eu sempre explico assim, provas, os títulos são classificatórios, não tem um valor assim de desclassificar, não entreguei título, sou desclassificado? Não, de maneira alguma, tá? O título apenas acrescenta. Aí tem os anexos, né, que é a descrição das atividades, o que cada cargo faz, que é importante você saber, o conteúdo programático e as sugestões bibliográficas, que eu acho central, né, o anexo 3, que é a entrega de título, o anexo 4, que é o requerimento de isenção de pagamento, e o comprovante de cadastramento no cadastro único, né? Então, olha só, coordenador pedagógico, uma vaga, né? Então, tem que ter curso de graduação e licenciatura plena em pedagogia com habilitação ou pós-graduação com habilitação e gestão escolar. Ou, né? É sempre ou, gente, não é e, né? Ou significa que é um ou o outro, tá? Na área de educação, aí sim, experiência mínima de 3 anos. Então, tem que ter, são 40 horas semanais, 4.500, o valor da inscrição, 19, né? Diretor de escola, 7 vagas. Olha o salário aqui, R$ 5.644, né? Curso de graduação com licenciatura plena em pedagogia, com habilitação em gestão escolar. Aí muita gente fala assim, meu diploma é de pedagogia. Os recentes, né, os diplomas assim de uns 10 anos para cá, eu não tenho bem a data disso, mas assim, os novos diplomas todos já são com gestão escolar, né? O meu, por exemplo, que eu fiz mais recente, então todos já são com gestão escolar, certo? Então, é tranquilo, né? Pós-graduação em gestão ou pós-graduação ou ainda pós-graduação em stricto sensu na área de educação, que é o famoso mestrado, né?
e experiência mínima de 3 anos de profissional do magistério, 5.644, 40 horas semanais. PEB 1 e PEB 2, Educação Física, né? PEB 1, 20 vagas, curso de graduação plena, normal ou superior em pedagogia. Gente, ensino fundamental, anos iniciais. Eu tenho recebido muitas perguntas assim. Eu fiz licenciatura em letras. Eu posso exercer a função de PEB 1? Não, não. Eu fiz licenciatura em geografia. Eu posso exercer a função de PEB 1? Não. A não ser que você tenha um complemento, né, para te dar a habilitação em pedagogia. Pedagogia é para os anos iniciais, do 1º ao 5º ano, ou pré-escola ou creche, tá? Isso é a pedagogia, né? E a gestão também agora, direção, coordenação, também te dá esse diploma. Se você tem um diploma de específico em história, geografia, português, inglês, matemática, física, química, você não pode atuar como PEB 1, exceto artes, porque tem artes especialista em algumas prefeituras, sim, então você pode atuar como artes, como a disciplina de artes, não como professor da sala, né, que a gente fala, né, o pedagogo ali, o que vai realmente ser o professor da classe, né, que vai dar aula de português, matemática, história, geografia, né, todas essas disciplinas, que vai alfabetizar, enfim. Então, artes e educação física, eles podem atuar no PEB 1, nos anos iniciais, né? Não como PEB 1, pode atuar nos anos iniciais, vou reformular aqui, atuando na sua área específica, que é artes e educação física, tá? Deixar isso bem claro aí, pessoal. Educação infantil, né? 27 horas aulas semanais. Ensino fundamental, 35 horas semanais. E jornada completa, 40 horas semanais, né? Então tem jornada inicial, que é de 27 horas, e jornada completa, que é de 40 horas semanais aqui. Também misturou tudo aqui, né? Aqui tá falando de educação física, ficou meio confuso aqui, né? Mas acredito que é os dois aqui, tá? E educação física, né? PEB 2, que você tem que ter o CONFEF, né? O CREF, tá? Hora aula do PEB 1, 18h45. Hora aula do PEB 2, Educação Física, 19h16, tá? Então, é o vencimento básico. Aqui é o valor da inscrição, né? Inscrição baratinha, legal, né? R$16, R$19, não é tão cara, né? Bem baratinha mesmo, em vista do que a gente tem observado aí. PEB 2, Educação Especial, classe multifuncionais, uma vaga, né? Então, PEB 1 é o que tem mais vaga aqui, 20, e diretor também, 7 vagas, tá? Graduação em licenciatura plena, né? Com habilitação em educação especial, ou habilitações para docência na educação básica e curso de especialização em educação especial AE, atendimento educacional, com no mínimo 360 horas, jornada inicial 27 ou jornada completa 40 horas, R$19,16 a hora aula, né? Prova está prevista para 12 de dezembro, né? E a prova dos gestores para 19 de dezembro, ao mesmo dia de Bertioga, né? Então, coordenador pedagógico de manhã, 9 horas, diretor de escola à tarde, 14 horas. Dá para fazer os dois, né? E olha PEB 1, 9 horas do dia 12, e PEB 2, Educação Física e Educação Especial, às 14 horas também dá para fazer os dois. Então, você pode... se tiver diploma de pedagogia, dá para você fazer PEB 1, dá para você fazer coordenador pedagógico, tendo experiência, né, de 3 anos lá, diretor de escola, né? Se você for formado em educação física e pedagogia, você faz tudo, né? Então, ou educação especial, você consegue fazer todas as provas. Professor, é muita loucura, né? Não, eu já fiz, gente, já fiz prova, 2 provas no final de semana, 2 provas no outro final de semana, mais 2 no outro final de semana, e deu certo algumas coisas, né? Considerações gerais, né? A inscrição do candidato implica no conhecimento e na aceitação das normas do edital. Então, você não pode alegar desconhecimento. Por isso, gente, que você tem que ler o edital, né? Fazer sua inscrição lá no site da Integre, tudo certinho, pagar o boleto, né? Pagar com... né? Preencher a ficha online corretamente, né?
tudo isso vai levar ao deferimento da sua inscrição, certo? E todas essas informações são de sua responsabilidade, sob penas da lei. Ou seja, se você prestar uma informação falsa, né, isso aí pode incorrer algum problema para você, tá? Condições para inscrição, ser brasileiro, né? Ou, de acordo com a lei federal, né, se de nacionalidade portuguesa, está de acordo com os critérios do Decreto Federal 70.436, né, Brasil e Portugal têm um acordo aí para reconhecer algumas questões aí, tanto dos brasileiros em Portugal quanto dos portugueses no Brasil, né, aquela história de reciprocidade, né, então os portugueses também, né, podem prestar o concurso se estiverem aqui no Brasil, né? Ou se for brasileiro, tá? CPF, né? Pagar o valor da inscrição, tem que estar com o CPF ativo, olha, CPF ativo, e RG, né? Com foto atualizada, conhecer está de acordo com as normas do edital, pessoas, né, que têm deficiência, tem que fazer aí de acordo com usar as prerrogativas, né? Para fazer lá a sua inscrição, concorrer na reserva de vagas de 5%. Requisitos gerais para nomeação, aqui é depois que você passou, né? Ter 18 anos, ter bons antecedentes, ter certificado de dispensa militar, né? O reservista, boa saúde física e mental, não ter sofrido penalidade ou atos desabonadores, né? Não ser aposentado por invalidez. Então, tem uma série de itens aí que são comuns a todos os editais, né? Como é que você faz a inscrição? De 26 de outubro, isso é importante, né? A 12 de novembro, prazo curto, né? Então, fica atento, né? Não é um mês de prazo, não. É a partir do dia 26 até o dia 12, curtinho. Você acessa lá o site Integra Brasil, vai lá, né, localiza o atalho, né, selecionar concurso de provas e títulos do município de Votorantim, digita o CPF, preenche a ficha de inscrição, confirma os dados, gera o boleto bancário, né, aí você paga, né, após 4 dias úteis você dá uma verificada aqui no painel do candidato na Integre Brasil para ver se a sua inscrição está confirmada. Se não, você entra em contato com a Integre por e-mail ou telefone, né? É importante consultar o edital antes de efetivar a inscrição. Aí vem aquelas informações gerais, né? A Integre não se responsabiliza por falhas técnicas de transmissão, né, de pagamento de boleto. Eu paguei, achei que paguei. É por isso que tem esse prazo de 4 dias para você checar lá se deu tudo certo, o pagamento, né? Não paga com cheque, com depósito naqueles envelopes, porque dá problema, né? Então, não pague. Opte por pagar, né, ou com seus aplicativos aí, né? Ou no próprio banco, lá no caixa eletrônico do banco, né? Cuidado aqui, ó, a banca já avisa tudo isso. Se der algum problema, né, você entra em contato através do e-mail ou pelo telefone aqui que eles disponibilizam, 11 4022 7166, né? E aí vai falar lá com a Banca Integre, caso, né, tenha algum problema aí na sua inscrição. No prazo de 5 dias antecedentes da prova, conferir no site, né, se os dados de inscrição tá tudo certinho, né? Inclusive você deve conferir antes, né? E se tiver algum problema, você também entra em contato aí pelos telefones ou pelo e-mail, né? Aí não é aceita inscrição via postal, fax, condicional, provisória ou fora do período, né? O candidato será responsável por qualquer erro, rasura, omissão, bem como pelas informações prestadas, tá? Depois de feita a inscrição, os dados constantes da ficha online somente poderão sofrer alterações no caso de mudança de endereço, fato que deverá ser comunicado fundamentamente encaminhado à comissão de concurso, né? Então, a comissão não se responsabiliza por eventuais coincidências de datas e provas, né? De datas e horários. Veja, lá está separadinho, mas você sabe, às vezes pode mudar, né? Pode mudar, tá colocado aqui também no edital, né? Então, aqui, né, a relação
que só quando você observar que seu nome não está na relação de inscritos, né, aí você pode entrar em contato, se você tiver o comprovante de pagamento, para resolver essa questão. Sempre procure fazer isso antes, né? Sempre procure fazer isso antes. Na hora da prova, você leva os seus documentos aí, né? Carteira de identidade, leva sempre carteira de identidade, a carteira de habilitação com foto, né? Tem gente que gosta de levar outros documentos, eu sinceramente não gosto, embora aqui, ó, né, se você tiver lá a identidade expedida pelas Forças Armadas, né, carteira de reservista, polícia militar, né, então também pode ser aceito lá dos órgãos, né, OAB, essas coisas, enfim, mas, né, passaporte, por exemplo, também serve, mas eu gosto de usar os tradicionais, né? Documentos digitais, ó, importante, CNH, digital, título, DNI, só serão aceitos caso consigam ser validados no ato pelos meios disponibilizados para autenticação, aplicativo via SERPRO, site do TSE, não se responsabilizando a empresa pela impossibilidade de validação em virtude de o site estar offline. Aí você, né, eu vou levar minha CNH digital, aí chega lá na hora, não tem internet, aí como é que você prova que é você, né? Então, né, evitar essas coisas que podem dar um problema, tá? Podem dar um problema para você e aí você não conseguir fazer a prova, né? O candidato que precisar de prova especial, letra ampliada, ledor, sala especial, intérprete de Libras, deve solicitar através de SEDEX, né? Para Integre Brasil, para que eles possam providenciar aí todas as situações se você é um candidato com deficiência, né? E aí você tem que, né, mandar para lá. Se você, por exemplo, precisar de tempo adicional para a realização de provas, né, com justificativa, obviamente, né, acompanhado por parecer de multiprofissional, especialista, né, ou impedimentos ou dos direitos que a lei lhe dá, e você tem que apresentar essa justificativa com os laudos, etc., para que você possa ter essa condição atendida, tá? E aí, para você ter essa condição, né, especial, você tem aí que atender a esses critérios aí, realmente ser sua necessidade, você provar por laudos, né, médicos que você precise disso. Candidata que tiver que amamentar, né, deve levar um acompanhante, ficará numa sala reservada, né? A candidata nessa condição que não levar acompanhante não realizará a prova, ela não pode fazer a prova com a criança, né, obviamente, né? Então, fica aí a pessoa que ela levar responsável pela criança. Isenção da taxa de inscrição, né? A taxa é baixinha, gente, né? Mas você pode pedir isenção de inscrição, tá? Normalmente, os períodos de isenção são bem curtos, né? Então, olha só, é assegurado direito de isenção ao candidato que cumulativamente, então tem que ser as duas coisas, tá? Estiver inscrito no cadastro único, né, no CAD único do governo federal, que você está inscrito lá no CAD único, geralmente são usuários de Bolsa Família, BCP, ou você tem algum benefício, né? For membro de família de baixa renda, né, nos termos do decreto 6.135, 2007, observados em um salário mínimo e meio, né, hoje equivalente a R$ 1.650, tá? Então, né, isso aqui, ó, é a renda, né, da casa, da família, 1.650. Aí sim, você pode solicitar, né, a isenção da inscrição. Aí você vai preencher, né, o requerimento de isenção do pagamento da inscrição, cópia do RG, comprovante do CAD único, né, com o número de identificação social, NIS. Aí você vai, né, aonde você acessa aqui, ó, no meu CAD único, né, tá aqui o site para você acessar, comprovante de residência no município de Votorantim, caso de conta de água, luz, né, cópia do comprovante de residência e tal, todas essas coisas, atualizado com data retroativa de até 3 meses,
cópia das páginas de carteira de trabalho, né? Foto, identificação, anotação, atualização no valor máximo de R$ 1.650, cópia do último holerite ou receber o pagamento de R$ 1.650, né? Declaração do requerimento de isenção de inscrição, e aí isso deve ser encaminhado, né, do início das inscrições até o dia 28 de outubro, né? Então, ou seja, é rapidinho, né? E aí você tem aqui, ó, o endereço que você tem que encaminhar tudo isso. Vamos lá, né, gente? A inscrição é bem baratinha, R$14, R$19. Dá tanto trabalho fazer isso, mandar SEDEX, né? Ou carta de AR. Às vezes o valor, um valor do SEDEX já vai dar o valor da inscrição, né, gente? Então, assim, é elas por elas. Você mandar SEDEX, tá? Você mandar AR, sai um pouco mais barato, mas você também vai gastar. Uma inscrição de R$14, R$19, sinceramente, nem vale tanta pena por todo esse trabalho que você tem que ter aqui, né? Para fazer isso, minha opinião, né? Mas estou colocando aqui que você pode fazer. Feito tudo isso, você vai consultar o resultado dia 4 de novembro a partir das 17 horas, caso, né, foi deferido, você pode entrar com recurso, né? Tem aí o prazo de recurso para você tentar, né, ver o que aconteceu para você não aceitar a sua inscrição. Sinceramente, eu nem acho que vale tanto a pena assim, tá? Se fosse uma inscrição R$90, né? 80, como as da VUNESP, são mais caras, da Banquiban, tal, porque só o SEDEC, gente, já é o valor, né? Pessoas com deficiência, né? Então, concorre aí aos 5% da vaga, de acordo com o decreto 9.508/2018, né? Então, só que você tem que fazer toda a documentação, aí o pessoal que tem deficiência já conhece bastante disso, né? Aqui explica detalhadamente, né, o que vai oferecer, prova ampliada, né? Por exemplo, para quem tem dificuldade, né? A gente chama deficiência visual, né? E aí precisa aquela condição especial, você mandar, tá? Você tem que entregar todos, né, no ato da inscrição, o laudo médico, o grau do nível de deficiência, com expressa referência ao Código de Classificação Internacional da Doença, o CID, bem como a provável causa de deficiência via SEDEX até o último dia de data, até o último dia das inscrições, né? Mandar lá para a Integre. Tem que mandar essa documentação? Sim, tem que mandar essa documentação, senão você não concorre nessa questão da cota de pessoa com deficiência, né? E se você fizer qualquer declaração falsa, será excluído, né, do concurso. Então, muita atenção nisso. Da prova objetiva, né? Então, prova objetiva para todos os candidatos, né? E tem uma prova de redação na primeira fase. Olha que interessante aqui, hein, gente? Olha aí. Prova, né, objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, aquela prova de múltipla escolha, certo? Tranquila, que todo mundo já conhece. E aqui uma prova de redação. Haverá prova de redação de caráter classificatório e eliminatório apenas para os cargos de coordenador pedagógico e diretor de escola, tá? Então, e presente edital, cuja correção se dará após a publicação dos resultados oficiais da prova de múltipla escolha apenas aos candidatos que forem habilitados na prova objetiva. Convocação para provas, né? Aonde eu vejo a convocação das provas da primeira fase, prova objetiva, né? Nos dias 12 e 19, aonde eu vou ver isso? Sempre pela internet, tá? Então você vai ter que acompanhar o site da entidade aqui, Integre, ou o site da cidade de Votorantim, para você ver a convocação. Isso é de responsabilidade do candidato, ó. Não haverá convocação por e-mail, via correio ou qualquer outro meio, né? Então, aquelas informações gerais, o candidato tem que chegar com antecedência de 30 minutos, caneta de tinta azul, preta, lápis e borracha, né? Então pode a tinta azul aqui, né? Caneta azul, ou preta, tá? Comprovante de inscrição, né? Ah, professor,
né? Se seu nome não tiver na lista de inscritos e você tem o comprovante de inscrição, né, você leva, né? Mas isso você devia ver antes, né? Na minha opinião, né? Para não chegar lá. Documento original, certo? Físico, impresso, foto atualizada, tudo certinho. Candidato da prova objetiva deve chegar lá antes, né? 30 minutos antes, sempre tranquilo. Obrigatório uso de máscara facial, tá? Então, é bom levar sua garrafinha também. Aí aquelas instruções gerais, não é permitido telefone celular, né? Não vai entrar com protetor auricular, essas coisas, nem boné, nem óculos escuros, né? Relógio também, ó, por exemplo, esse meu relógio aqui, ele recebe mensagens, pode ir? Não, não pode, né? Porque dá para passar mensagem aqui. Então, não dá, né? Prova de redação, né? Aí no ato da realização da prova objetiva será fornecido o caderno de questões e o gabarito oficial, onde você vai marcar as alternativas, né? No qual o candidato deve assinalar a resposta. Eu sempre falo, muito cuidado ao preencher o gabarito. É bom sempre ali, confere, faz de lápis uma marquinha leve, para você não passar a caneta errado, né? Candidato prova de redação tem que colocar as instruções na capa, né? Devidamente assinadas, ó, deverão nomeá-las, né? Com as instruções, assinar, né? E sem caderno de provas, sem identificação obrigatória, serão anulados, tá? Então isso tem as instruções ali na hora, certo? Somente haverá substituição de gabarito se o mesmo estiver com falhas de impressão, né? Então, se errou o gabarito, eles não trocam, tá? Somente com falhas, né? Se no decorrer da prova o candidato observar qualquer anormalidade gráfica ou irregularidade na formulação de alguma questão, deverá se manifestar junto ao fiscal de sala, que anotará na folha de ocorrências para análise posterior da banca examinadora. Aqui é falha, tá, gente? Né, ou irregularidade na formulação de alguma questão. Aí você informa lá, né? E aqui coloca, ó, sob pena de não poder apresentar posteriormente eventual recurso. Então, aqui tem uma novidade. Se você observar qualquer coisa lá, você tem que informar o fiscal, ó, essa alternativa aqui, né, tá errada, né? Aí você informa lá o fiscal, né, da normalidade, irregularidade, ó, essa questão aqui tem duas alternativas que são iguais, enfim, se acontecer alguma coisa desse tipo, né? Não é comum as bancas fazerem isso, porque isso cria ali um problema na hora da prova, né? As pessoas podem, isso pode atrapalhar a prova, né? O ideal é sempre o recurso ser feito depois, ó, notei lá uma coisa errada, eu vou e depois eu entro com recurso, né? Mas a banca optou por isso, né? Eu acho que cria um problema ali na hora de fazer a prova, que a banca não deveria ir por esse caminho. Mas enfim, a banca tá no edital, tem que seguir a regra do edital, gente, né? Ah, eu acho ruim, a gente pode discordar, mas se eu, por exemplo, for fazer a prova, eu tenho que seguir essa regra aqui, porque ela está colocada aqui, né? Ao terminar a prova, né, o candidato entregará o caderno de questões e o gabarito, né, devidamente assinado ao fiscal de sala. Os gabaritos não assinados não serão computados. Ao final da prova, duas testemunhas, né? Então, ao final da prova, dois candidatos só saem juntos, porque eles têm que rubricar o verso de todos os gabaritos e assinar a ata da prova oficial, né? É uma comprovação ali que eles vão fiscalizar, né? Não é comum os dois últimos assinarem ali, rubricarem todas, né? Enfim, mas tá aqui, né? Tá no edital. Ah, aí você tá indo embora, ó, você tem que fazer isso aqui. Ah, eu não sabia disso. Tá no edital. Então, você lembra que lá no comecinho eu falei, não pode alegar desconhecimento, né? O caderno de questão ficará à disposição do candidato, né, no painel do link candidatos. O gabarito oficial, o resultado preliminar, serão divulgados a partir do dia 18 do dia subsequente. Então, você fez a prova no domingo, dia 12, no dia 13, a partir das 18 horas, sairá o gabarito, tá? Né? E o resultado preliminar, né? Negócio
rapidinho, né? Bom, após a entrega da prova, né, o candidato deve se retirar, não podendo permanecer no pátio, banheiros, corredores, aquelas informações, né? Você não pode sair da prova e ir no banheiro, né? Você tem que ir antes de entregar a prova, tá? Julgamento da prova objetiva, como é que será feito? Provas objetivas serão de 0 a 100 pontos, constando de 40 questões em formas de teste com 4 alternativas. Então, a banca que utiliza A, B, C e D, né? Apenas uma alternativa correta, valendo 2,5 pontos. Cada questão assinalada corretamente, estando habilitados os candidatos que obtiverem no mínimo 60% do aproveitamento, ou seja, 24 acertos. Professores, se eu não acertar 24, está eliminado, né? Simples assim. Eu preciso acertar 60%, totalizar 60 pontos. Ah, professor, normalmente é 50%. Ué, mas a banca colocou aqui 60%, então será 60%. Só será habilitado quem tiver 24 acertos, tá? Tá bem claro aqui. A duração da prova, 3 horas, exceto para os cargos de prova com redação, porque aí são 3 horas e meia, né? Iniciados, o candidato só poderá se retirar da sala completado 1 hora a partir do início da realização da prova, né? Não serão computadas as questões em brancos ou assinaladas a lápis, né? Eu falei lá para você marcar de lapisinho, mas é para você, né, depois passar a caneta, né, gente? Não pode deixar de lápis, não. Questão com 2 ou mais alternativas assinaladas e as questões rasuradas, né? Não deve ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida incorretamente pelo sistema, acarretando a anulação parcial ou integral da prova do candidato. Os pontos correspondentes às questões, porventura anuladas, serão atribuídos a todos os candidatos. A questão número 2 foi anulada, então todo mundo recebe aquele ponto, tá? Importante. Julgamento da prova de redação. Diretor e coordenador têm prova de redação. A prova consistirá de 2 temas e cada um valerá de 0 a 5 pontos, totalizando 10 pontos, sendo aplicada no mesmo dia e horário da prova. Primeira fase. A prova de redação será realizada no mesmo período da prova objetiva de múltipla escolha, né? Primeira fase, não haverá tempo adicional para a realização de prova dissertativa, devendo o candidato desenvolver a redação de dissertação e o respectivo preenchimento da folha de redação no tempo estipulado, né? A banca examinadora definirá 2 temas relacionados ao conteúdo programático e sugestões bibliográficas, cujo candidato realizou a inscrição. O candidato deve elaborar textos dissertativos com no mínimo 10 e no máximo 20 linhas para cada tema. Então você tem 2 temas, vamos parar aqui para entender isso, né? Vamos parar aqui. Você tem 3 horas e meia, né? Quem vai fazer PEB 1 tem 3 horas porque não tem redação. PEB 2, Educação Física, PEB 2, Educação Especial. Quem vai fazer diretor e coordenador tem meia hora a mais, 3 horas e meia, e você tem uma prova de redação de acordo com o conteúdo programático e sugestões bibliográficas, né? Então você vai ter 2 temas. Ele vai pedir para você dissertar sobre alguma coisa de educação. Tá bem claro aqui, né? Então, sei lá, né? A avaliação de acordo com Jussara Hoffmann. Não estou falando que é isso, tá? Paulo Freire. Então, tem que olhar lá o conteúdo programático, nós vamos olhar agora, e o tema pode surgir de lá. Eles podem colocar uma situação, né? Podem escrever lá alguma coisa e para você justificar de acordo ali com o pensamento daquele autor, enfim. E aí de 10 a 20 linhas para cada tema, né? A correção da redação terá caráter eliminatório e classificatório e tem os seguintes critérios: tema e tipo textual, né, de 0 a 2 cada dissertação, coesão e coerência, de 0 a 1,5 ponto cada dissertação, e modalidade escrita de 0 a 1,5 ponto, né? O candidato recebe uma folha própria para rascunho, junto ao caderno de prova escrita, e uma folha de redação definitiva, na qual o candidato deve passar a redação a limpo
que deverá ser mesmo manuscrita em letra legível com caneta de tinta esferográfica azul ou preta. A redação a lápis será anulada. Não pode ser usada outra folha para essa finalidade. Ah, eu levei uma folhinha lá, posso usar? Não, não pode. Tá? A folha de redação é o único documento válido para avaliação de prova de redação. A folha de rascunho será de preenchimento facultativo e não valerá para tal finalidade. Ah, eu não quero usar rascunho, vou escrever direto. Pode, tá? A avaliação da prova de redação será através do processo de desidentificação, sendo que a folha de redação não pode ser assinada, rubricada ou constar qualquer sinal que identifique o candidato com o número de inscrição, etc. Né? Então, essa folha, ela não tem identificação dessa, né? Ela tem um número aleatório ali, que é o seu número, né? Que tá, você vai assinar uma folha onde tem um número. Esse número está na sua folha de redação. Por quê? Para que a pessoa que vai corrigir não saiba quem é o candidato, né? Então, por isso que não pode ter uma marca diferente, tá? Uma vez eu fiz uma marca fora da linha, eu fui eliminado. A banca não teve dó não, me eliminou, né? Porque eu escrevi, passei a linha ali. Então, o que acontece, gente? Você não pode fazer nenhum tipo de marca, nenhum tipo de identificação na sua folha de informação, porque lá tem um número que associa com o seu número e seu nome, tá? Por isso que é de desidentificação, tá? Vamos supor, eu peguei a folha 001-BA, né? Eu estou dando um exemplo aqui. Aí eu assino, aí eu vou fazer a redação na outra folha. A folha está assim, 001-BA, né? Então aquela folha está relacionada à primeira folha que eu assinei, o meu nome. Só que quem corrige não sabe, né? Imagina só, por exemplo, o Fábio é convidado para corrigir prova da Banca Integre. E eu, esse cara aqui eu dei aula, né? Não dá, né? Você já vai pelo nome, a gente conhece até o nome das pessoas aí que comentam no canal, a gente já vai conhecendo, né? Então, não pode, né? Porque isso pode, de alguma maneira, influenciar a pessoa que está corrigindo. Puxa, essa pessoa que eu conheço, né? Então, para não ter, existe esse sistema aqui que não dá para identificar o candidato, tá? Só, né, o número dele. A redação, né, concorrerá à resposta à questão formulada, posicionando diante de umas possibilidades apontadas na proposta. Para tanto, o candidato deverá rolar argumentos pertinentes, sustentando o ponto de vista que deseja defender, né? Então, vai ser uma questão, né? Eles falaram em redação, mas é tipo uma questão. Eles colocam lá uma questão, uma situação, né? Então, na escola tal, de Votorantim, um professor, né, conta uma historinha, aí fala, de acordo com a Jussara Hoffmann, de acordo com a Adélia Lerner, né? Aí manda você responder ali de acordo com a situação, tá? Já vi, por exemplo, temas perguntando sobre gestão democrática, né? Então colocando lá uma situação que o professor não queria cumprir o participar do planejamento, aí mandava você justificar com a LDB, né? Então, enfim, pode cair aí qualquer coisa dessa. Né, um problema com uma criança, aí diante do estatuto da criança e do adolescente, né, quais são as ações que o diretor, que o coordenador tem que tomar, né, e aí você faz ali uma redaçãozinha de resposta, tá? Fizeram um recorte do tema, focalizando aspectos relevantes e salientando o ponto de vista que defende. Aqui sim, você pode colocar o seu ponto de vista, cuidado para não colocar pontos de vista que ferem a legislação, certo? Porque você vai ser funcionário público, certo? Servidor público. Você tem que agir conforme a lei, né? Conforme a LDB, conforme a Constituição, conforme o ECA, tá? Claro que você pode debater alguma coisa ali, sempre tomando cuidado de não, né? Você pode até, apesar da legislação, dizer isso, né, tal, você pode ali fazer
uma linha de pensamento ali, até colocando o seu ponto de vista, mas mostrando que você conhece a lei, que diante da legislação atual, o procedimento deverá ser esse, né? Apresentar o tema de forma abrangente, mobilizando argumentos que assegurem o ponto de vista assumido, defender argumentos com consistência, conhecimento e criatividade, fizer com que cada parágrafo expresse uma ideia completa, clara, que dê progressão ao texto, evitando a repetição de afirmações, utilizar vocabulário adequado ao tipo do texto produzido. Quanto à linguagem, demonstrar ter o domínio da norma culta. Gente, aqui é norma culta. Olha, eu vou contar para vocês uma coisa, hein? Já vi gente escrevendo redação em vez de escrever você, escrever VC, né? VC, gente, na norma culta não existe. Não, como se escreve aí um N, ou alunos, já vi aluno fazendo isso, né? Redação de concurso, eu vi uma, não vou mentir não, que escreveu assim, na 1, gente, para dizer não tem, né, gente? Cuidado, né? Porque essa linguagem de WhatsApp, às vezes o cara, né, esquece lá, enfia um VC lá, não tem, tem que escrever norma culta, bonitinho, você com acento, né? O uso de gírias, estrangeirismo não é condenado, desde que tenha relação com a ideia central do texto e não mostre pobreza de vocabulário. Por exemplo, você vai falar bullying. Bullying é uma palavra, né, de origem estrangeira. Você vai falar assim, deixa eu ver, aulas no Google Meet, né? Ó, também é uma palavra estrangeira, né? Meet, né? Mas se você estiver dentro de um contexto ali, né? Ok, você vai, sei lá, vai citar mouse, né? É uma palavra estrangeira, mas é usado, tá? Só para dar exemplos aqui, né? Então tem que ter cuidado, né? Evitar frases soltas e desconexas, né? Usar conjunto para integrar orações, tá? Então o texto final deve ser predominantemente dissertativo. Aí se você tem dúvidas sobre o que é uma dissertação, aconselho. No meu canal tem alguns vídeos que falam sobre redação, né? O objetivo da redação é a reflexão sobre proposta escolhida, bem como a defesa de argumentos, não apenas o relato ou descrição. Então tem que ter defesa de argumentos. E o melhor, gente, é quando você defende argumentos usando os pensadores, usando a legislação, né? Quem corrige percebe que você tem domínio. De acordo com a ECA, né, o ECA diz isso, a LDB diz isso, né, Jussara Hoffmann, segundo o Lucchesi, tá? É sempre interessante, né? Se você não sabe, não faça, mas é importante quando você defende o seu argumento mostrando, né, que você conhece ali a teoria. A redação ou a legislação. A redação que apresentar tipologia textual parcialmente narrativa ou descritiva será avaliada com penalidade de 50%, então já perdeu metade da nota. Se o texto apresentar caráter narrativo ou descritivo em sua totalidade, receberá penalização 0. Né? E aí isso é eliminado, né? A redação receberá 0 nos casos de ter menos de 10 linhas ou mais de 20 linhas, então tem que ter cuidado, né, para não exagerar, nem ser muito sucinto. Gênero diferente do tipo dissertativo, fuga do tema, né, falou de outra coisa, qualquer identificação do texto ou nas suas margens, mesmo que seja lápis, escrita ilegível ou desenvolvida de forma de desenhos, números, versos, passamento excessivo entre letras, palavras e parágrafos, né, o cara faz bem espaçadão, para dar um número de linhas, né? Não, aí a banca vê que é golpe, né? Bem como definidos códigos alheios, escrita a lápis ou tinta diferente da cor azul. E a redação receberá 50% de desconto no candidato que escrever ou copiar partes da proposta, escrever de forma ilegível, comprometendo o entendimento, escrever com tipologia textual apenas parcialmente dissertativa, serão considerados habilitados e classificados na prova de redação
os que obtiverem no mínimo 50% de aproveitamento em cada dissertação, ou seja, 2,5 pontos dos 5 possíveis em cada uma das dissertações. Então, cada uma vale 5, você tem que tirar no mínimo 2,5 em cada uma, tá? Senão, não passa. Se você não obtiver esse mínimo de número de pontos, nessa fase você está eliminado, certo? E a prova da primeira fase será a nota da prova objetiva, né? E a prova de redação, lembrando, para os cargos de diretor e coordenador pedagógico. Títulos: 3 pontos para doutorado, limitado a uma entrega de título, 2 pontos para mestre, né? E 1 ponto curso de pós-graduação, tá? Aí todas as especificações, né? O título tem que ser reconhecido, né? Pelo MEC, né? O máximo que você pode atingir é 6 pontos, se você tiver todas essas formações aqui. Tudo reconhecido pelo MEC, né? Aí tem aqui o anexo de entrega de títulos. E quando que você entrega títulos, né? Deve ser entregue exclusivamente no dia e horário da prova. Ou seja, ou você vai entregar os títulos no dia 12, se você for fazer prova no dia 12, ou no dia 19, ou nos 2 dias, se você vai fazer as 2 provas, né? Ou mais de uma, você tem que entregar no dia, tá? No dia. E tem um anexo aqui de entrega de títulos, tá? Então, tudo certinho, né? Tem que ser, ó, tem que ser autenticado, né? Autenticado ou sem informação do link exato para validação, né? Quando for autenticação digital, certo? Então, tem que estejam envelopes abertos, ó, né? Não serão aceitos os documentos nas seguintes condições: que sejam protocolados por documento via facsímile, que sejam documentos originais, que estejam envelopes abertos, né? Que estejam sem o anexo 3, que está aí no edital de entrega de título, enfim. Então, atenção aí na hora da entrega de título, né? A nota final, né, sem redação, será a pontuação da prova mais a pontuação da prova de títulos, né? E aqui tem redação, será a pontuação da prova mais a prova de redação mais a prova de título, né? Então, aqui, e caso tiver empate, aí vai definir o candidato que tem mais idade, né? Desempate, o candidato que tiver maior número de filhos, né? Menores de 18 anos, o sorteio, né? Se empatar nos outros 2 critérios, sorteio. Tá, recurso. Sempre aquilo que eu falo, provas, né, editais, sempre tem recurso de 2 dias. Publicou edital, não gostei de alguma coisa de edital, tal, 2 dias de recurso. Aplicação das provas, né? Marcou a prova, alguma coisa lá, tem que ser coisas coerentes, né? Bem justificadas. 2 dias. Divulgou o gabarito oficial, caderno de questão, né? 2 dias de recurso. Prova objetiva, redação, 2 dias. Classificação, 2 dias, tá? Então, né, às vezes aconteceu alguma coisa, não somaram o ponto direito, enfim, é muito difícil acontecer isso, mas pode acontecer, tá? Então, se o recurso tem que ser individual, sempre, né, tem que ter argumentação lógica, não existe recurso coletivo, tá, gente? Então, né, então, se tiver em desacordo o recurso, né, não adianta, tá? Então, você tem que entrar lá no site da Integre, né, fazer recurso, certo? Tem lá um botão chamado Meus Recursos, tá? Então tem que ser individual e não pode ser coletivo, tá? Certo? Ó, o candidato que acertou uma questão e posteriormente essa seja anulada, ele permanecerá com o ponto já conquistado pelo acerto da questão. O candidato que acertou uma questão e posteriormente essa tenha seu gabarito alterado, ele perderá o ponto ao TS. Por exemplo, você marca o A, acertou, aí mudou, né? Alguém entrou com recurso, mudou para a alternativa D, porque realmente a banca errou lá na hora de digitar, era realmente a D. Aí, né, o gabarito é alterado, tá? Então, preste atenção disso. E não há recurso de recurso, né? Cuidado com isso. Nomeação para o cargo, que é quando você já passou e tal, né?
tá felizão, aí você tem que levar os documentos, né? Tem que estar tudo certinho, né? Diploma, pronto, aquelas coisas, aquela alegria. Disposições finais, né? São aquelas informações gerais, né? Que você não pode se ausentar do local sem autorização do fiscal, né? Se você for surpreendido em comunicação, você vai ser eliminado, né? Se você não devolver integralmente o material solicitado, se você estiver fazendo uso de qualquer equipamento eletrônico, enfim, aquelas informações que a gente sempre vê, né? Você não apresentar o documento de identidade nos termos exigidos pelo edital, ou seja, se você fizer alguma coisa errada que não está no edital, né, ou você desrespeitar alguma regra, né, usar o celular, seu celular tocar, enfim, você pode ser eliminado do concurso, tá? E aí, né, todas as regras finais aqui. Fabiola Alves da Silva, prefeita do município de Votorantim, e quero mostrar para vocês aqui uma das partes que eu considero uma das mais importantes, né? Que é o conteúdo programático, gente. Essa sim aqui, uma parte que você tem que estar muito atento aí, porque é uma parte realmente que vai nortear os teus estudos aí, né? Então, olha só. Eita, aumentei demais. Não, tá bom, aqui dá para ver, né? Olha aqui, língua portuguesa, né? 5 questões, coordenador pedagógico. Então, tudo isso aqui de língua portuguesa, né? Concordância, texto, ditongo, tritongo, né? Encontros consonantais. E aí eu queria dar uma característica da banca Integre. Ela é aquela banca bastante tradicional na língua portuguesa. Quando cobra essas coisas de ditongo, tritongo, né? Dígrafo, divisão silábica, prosódia, oxítona, paroxítona, proparoxítona, a gente fala que é aquele clássico do gramatiquês, né? Não existe essa palavra, né? Abreviaturas, símbolos, notações léxicas, né? É coisa bem tradicional da, né, morfologia das palavras, né? Raiz, radical, é aquele, né, gramaticão aqui, né? Negócio pesado aí, mas 5 questões, né? Matemática e raciocínio lógico, né? 5 questões, e aí vem aqui números inteiros, também uma matemática clássica, né? Regra de 3, equação, tabela, gráfico, binômio de Newton, probabilidade, matemática financeira, taxa percentual, juro simples, juro composto, estatística, distribuição de frequência, histograma, polígono, né? Geometria. Então, aquela matemática bastante clássica também da banca Integre, né? Vocês vão ver que é diferente dos editais da VUNESP, onde aparece muita interpretação de texto, algumas questões de crase, né? Por exemplo, é difícil você ver essas questões aqui na VUNESP, né? Por exemplo, estatística, distribuição de frequência, a não ser que seja prova de estatística mesmo, né? Então, traz aí algumas questões, né? São bem binômio de Newton, né? Coisas bem tradicionais aí da matemática, tá? Probabilidade, né? Matemática financeira, isso aparece. Legislação, aí vem Constituição, tem lá no meu canal, né? Aí tudo aqui que cai de Constituição, o ECA, né? Então, o ECA aqui, né? Aí cai aí do artigo 1 ao 6, direito à vida e à saúde, do 7 a 14, direito à liberdade, cai bastante artigos do ECA aqui, né? Se tem algum que eu não gravei, acho que é esse aqui, do direito à vida e à saúde, posso gravar, tá? Aí vem aqui, né, Lei Federal, a LDB, e também tem aqui o que cai da LDB, legal, porque não cobraram a LDB toda, né? Então isso aí é importante, né? Já alivia um pouco o estudo, né? Diminui, né? Mas tem bastante coisa da LDB. Tem a lei municipal aqui, né? Estatuto do Magistério de Votorantim, Estatuto de um Funcionário de Votorantim, né? Algumas coisas eu posso gravar, Resolução 1, Resolução 4, tem lá no canal, a 7, Resolução 4 de 2009, tá? Diretrizes para o atendimento educacional especializado, a resolução aqui do município de Votorantim, né? Orientação do Sistema Municipal de Ensino de Votorantim, bastante legislação local aqui, né?
Vocês viram? Regimento escolar, do sistema de ensino de Votorantim, bastante questões locais aí, e os conhecimentos específicos totalizam 15 questões, né? Publicações institucionais aqui, veio um monte aqui com os autores, né? Ó, edital longo, né? Aí Rosita Edler, né? Fala sobre inclusão, aqui de revista, né? Um artigo de 7, dá até para gravar isso aqui, né? Legal gravar isso aqui, porque é curtinho, dá para a gente explorar bastante aí. Cortella, Coautor a obra, né? Livro interessante que eu já li. Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, livro também que eu já li, bem gostoso. Esse aqui que é bem difícil, né? Piaget, Vygotsky, Vallon, Teorias Psicogenéticas em Discussão, é o meu livro desafio. Isso aí já comecei e parei 30 vezes, né? É um livro difícil de ler, carregadinho, né? Jussara Hoffmann, né? Clássico aqui. E aí tem algumas, Emília Ferreira também, Délia Lerner, tem lá no meu canal, tá? Alguns clássicos aqui, ó, Vitor Paro, Gestão Democrática, né? Ilma Passos, ó, Projeto Político Pedagógico, também tem lá no meu canal, bem interessante. Diretor de escola aqui, língua portuguesa, 5 questões, matemática, também praticamente a mesma, né? Legislação também, que ó, muita legislação, né? Conhecimentos específicos aqui, aí tem pequenas mudanças, né, gente? Mas ó, tem bastante autores que são comuns, né? Jussara Hoffmann, Délia Lerner, né? Aí muda um ou outro aqui, Ilma Passo, ó, PPP, né? Piaget, Vygotsky, Vallon, né? Os documentos aqui, Rosita Edler, ó, mesmo, né? Então aqui repete bastante coisa. E PEB 1, né? Aí vem português também, que é praticamente igual, tá? Matemática também, ó, tudo isso aqui, né? Aí matemática aqui tem umas questões aqui, ó, relacionadas ao ensino, né, do PEB 1, tá? Então, livros específicos da matemática ali, voltada para os anos iniciais. Legislação, aqui praticamente você tem um repeteco, né, de tudo que nós já vimos aí, ó, é praticamente igual. É claro que tem as especificidades, né, que mudam um pouco aqui, aparece um pouco mais de legislação de educação especial, uma coisinha ou outra que muda, mas no geral é a mesma coisa, é a mesma coisa aqui nas publicações, aqui claro, com alguns materiais como Isabel Larcão, Professores Reflexivos em uma Escola Reflexiva, que tem no meu canal, né, também, Piaget, Vygotsky, Ética e Competência, Emília Ferreira, né, Ferreira e Teberovsky, né, a Ana Teberovsky, Paulo Freire, alguns livros você vai repetir aqui, Délia Lerner, né, a Lucchesi, avaliação, um pouquinho menor, né, a descrição aqui, né? E o PEB 2 aqui, Educação Física, também repete bastante coisa de matemática, língua portuguesa, legislação, né? Praticamente igual para todos, tá? Então, e o conhecimento específico, lógico, de Educação e Física vai envolver aqui a disciplina Educação Física com os autores, né? Falando aqui de jogos, brinquedos, psicomotricidade, coisas relativas à Educação Física. Professor de classes especiais, é óbvio, né? Multifuncionais, desculpa, gente, não educação especial, de educação especial, português e matemática a mesma coisa, e claro que aqui vai ter muita questão sobre a inclusão, né? Muitos documentos aqui, né? Que são relacionados à educação especial na educação básica, né? Como diz aí o parecer 17/2001, né, a resolução 2 de 2001, e aí, obviamente, vai ter essas especificidades aí que estão colocadas, inclusive, de autores aqui, inclusão, né, um guia para educadores, né, e aí Formação Social da Mente, que é um livro do Vygotsky, né, que é um livro, não é de inclusão, ele fala de educação em geral, mas é um livro interessante. Terezinha Rios aqui, Ética e Competência, se apareceu em outros, Délia Lerner, de novo aqui, ó, tá? O edital repete algumas coisas, tá? Mas essa é a parte central, essa é a parte que eu recomendo. Você, quando vai estudar, isso tem que estar impresso do seu lado, na sua programação, para você conferir. E eu vou dar uma dica aqui, gente, estudar
tem que estar com essa questão aqui do lado, né? O que cai, né, na prova. E mais, você assistiu meu vídeo? Você está assistindo meu vídeo? Vai anotando, né? Vai fazendo aquilo que eu falo, seu caderno de resumo, as suas anotações. Eu assisti um vídeo do Fábio falando do Paulo Freire. Eu assisti um vídeo do Fábio, assisti um vídeo de outro pessoa que faz aulas no YouTube. O que eu faço? Eu anoto, né? É muito importante você anotar. Acabou a aula, opa, né? Acabou a aula, vai lá, pega as suas anotações e relê, faz a releitura logo após a aula, tá? No dia seguinte, eu vou ver outra aula. Antes de começar, releia aquilo que você viu no dia anterior. Por quê? Isso ajuda a fixar os conteúdos que estão na sua... Porque quando você assiste o vídeo, e aí por isso que eu aconselho a escrever, porque o ato de escrever, né, não é digitar, eu faço no tablet. É diferente, gente, diferente. E aí nós estamos falando de como o nosso cérebro, trabalha para fixar os conteúdos. E quando você escreve, tá, a fixação do conteúdo, né, ou o seu aprendizado, levar aquela informação e transformá-la em conhecimento, quando você escreve, tem uma força maior, tá bom? Então presta muito atenção nisso, nessas dicas que eu tô colocando aqui para vocês, tá ok? Um grande abraço e até a próxima.